Meu nome é Raniele da Silva Rezende, eu sou aluna de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, faço parte do Programa de Iniciação Científica Voluntária, tenho como orientador o professor e Dr. José Lielton de Souza. O tema da minha pesquisa é a concepção de vida na primeira fase do pensamento nietzschiano. Introdução. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900, é um dos mais interessantes pensadores contemporâneos, seja pela riqueza temática, pelo rigor e acidez de suas análises, ou ainda pelo estilo impresso, a forma de pensar e escrever. Com uma produção filosófica vasta e complexa, seu pensamento desafia interpretações apressadas e simplórias e nos convida a um olhar mais atento às temáticas que ele aborda. Dentre as diversas temáticas que foram objeto de reflexão nietzschiana, a vida é, sem dúvida, uma das mais instigantes e o acompanha durante toda a sua produção filosófica, constituindo-se mesmo como um dos fios condutores de seu filosofar. Em sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia, 1992, lançada em 1872, o então professor de filologia clássica desafia a concepção tradicional dos gregos como povo sereno e simples, e exaltava a ópera de Wagner como renovadora do espírito alemão, oferecendo uma interpretação da tragédia e da cultura grega, do nexo entre arte e conhecimento, e revelando uma instigante reflexão sobre o sentido da existência. O modo como esses elementos estéticos se relacionam vinculam-se diretamente ao trágico. Eles estão intimamente unidos ao conteúdo da tragédia ática, pois como uma forma espelhada da vida, esses impulsos se dão na arte trágica como transfiguração de si mesmos enquanto ofícios. Objetivos: examinar em que consiste a interpretação nietzschiana do conceito de vida, tal como apresentada na primeira fase de seu pensamento, apresentar os conceitos de Apolíneo e Dionisíaco, tal como descritos no Nascimento da Tragédia, relacionando-os à interpretação nietzschiana da existência no jovem Nietzsche. Metodologia. O projeto tem como fonte principal de pesquisa O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche, obra na qual o autor apresenta uma relação íntima entre vida, arte e tragédia, alterando, em muitos sentidos, o significado de cada um destes conceitos ao longo de seu projeto filosófico. Além das fontes principais de pesquisa, utilizaremos também obras de comentadores da filosofia nietzschiana, que nos auxiliarão na compreensão dos conceitos que nos ocuparemos. Resultados. Os dois princípios elencados por Nietzsche, como constitutivos da natureza em geral e da arte em particular, servem também de base para a análise que o filósofo faz da relação entre o homem teórico e o homem artístico, através das figuras Sófocles e Esquilo. Segundo Nietzsche, a linguagem dos heróis sofoclianos nos surpreende tanto por sua apolínea precisão e clareza que temos a impressão de mirar o fundo mais íntimo de seu ser, com certo espanto pelo fato de ser tão curto o caminho até este fundo. A glória da passividade de Edipo, Nietzsche contrapõe o Prometeu de Esquilo. Numa imagem poética belíssima, Nietzsche identifica no movimento de alcançamento do homem a condição de titã, a conquista humana de sua cultura, e vê nisso uma obrigação de alinhamento por parte dos deuses em relação ao homem, e não o contrário, porque em sua autônoma sabedoria, ele, o homem, tem na mão a existência e os limites desta. Conclusões. Como vimos ao longo desse trabalho, ao buscar o conceito de vida, podemos concluir que Apolíneo e Dionisíaco são duas forças constitutivas da própria natureza e que ambos, embora pareçam como opostos, são complementares, constitutivos da própria realidade. É justamente a separação ou a sobreposição de um sobre o outro que leva ao enfraquecimento da vida. No caso da tragédia, é justamente a predominância do Apolíneo sobre o Dionisíaco, representada pela vitória do homem teórico sobre o homem sensível, que o levou ao fim. Obrigada.